Fala, meus amigos. Hoje nós vamos estudar o capítulo 23, que fala sobre os problemas atmosféricos locais. O que são problemas atmosféricos locais? São problemas que têm uma escala menor e atingem mais a área urbana de uma cidade, não se estendendo a muitos quilômetros de extensão, como por exemplo os problemas continentais e os problemas globais, ok? Então vamos começar falando aqui. Eu acho, pessoal, não, eu tenho certeza que um problema ambiental local de muita expressividade e que impacta muito a vida das pessoas é a poluição atmosférica, tá? A poluição atmosférica, ela passa a existir com maior intensidade a partir da Revolução Industrial, que vocês vão estudar ainda em História, e que acontece lá na segunda metade do século XVIII. Com a Revolução Industrial, o que ocorre é uma dispersão cada vez maior de gases na atmosfera, principalmente gases que vão contribuir, além da poluição local, por problemas que a gente vai estudar mais à frente, que são problemas relacionados à escala global, tá? O que são problemas relacionados à escala global que a gente vai estudar mais à frente? O efeito estufa, por exemplo, tá? A partir do momento que nós temos a revolução industrial e um número maior de fábricas, a poluição atmosférica ela começa a aumentar, tá? Além disso, com o desenvolvimento e a criação dos veículos, ou seja, dos carros, dos caminhões, dos ônibus, ou seja, transporte, a poluição vem aumentando cada vez mais. O nível de poluição da atmosfera ele é medido pela quantidade de substâncias poluentes presentes no ar. E a variedade dessas substâncias que pode ser encontrada na atmosfera é muito grande. Isso torna difícil a tarefa de estabelecer uma classificação. Portanto, para facilitar esse processo, os poluentes são divididos em duas categorias. Os poluentes primários, que são emitidos diretamente por fontes poluidoras, como o gás carbônico, que eu já falei para vocês, produzido pela queima de combustível, por exemplo, dos carros, né? E os poluentes secundários, quando ocorre uma combinação de substâncias na atmosfera, criando uma nova substância, a exemplo da chuva ácida, onde você tem o metano e o nitrogênio, que formam o ácido sulfúrico e o ácido nítrico, tá? Emitido por diversas atividades poluidoras e se combinam na atmosfera formando os ácidos, tá? Então, essa questão da poluição atmosférica, ela é muito séria. Quanto maior a cidade, maior vai ser a quantidade de poluição atmosférica, e lembrar que isso teve início principalmente com a Revolução Industrial, quando há o surgimento de várias indústrias, como você pode observar aqui nessa imagem, tá? E aí, gente, é importante também você entender que existem fontes fixas ou móveis de poluição, tá? As fontes fixas, você tem, por exemplo, as indústrias, porque elas estão ali no chão, como você pode observar, fixadas, e elas liberam os poluentes. Você tem também as usinas termoelétricas, que são usinas que geram energia através da queima de combustíveis fósseis, principalmente o petróleo e o carvão mineral, tá? E você tem fontes fixas naturais, como a maresia dos oceanos, o vulcanismo, que também pode influenciar na composição do ar. De fontes móveis, você tem principalmente os veículos automotores, como os trens, os aviões, os carros e as embarcações marítimas, tá? Por quê? Por que eles são poluentes? Porque são grandes exaladores de combustíveis fósseis através da queima, tá? Então, os meios de transportes, eles são altamente poluentes. Eles atingem diretamente a atmosfera, contribuindo com a sua poluição. Agora, quais são os problemas ambientais ocasionados por essa poluição? Você tem um problema, gente, que ocorre mais no inverno. Na verdade, é um fenômeno natural, que a gente chama de inversão térmica. Qual que é o fluxo normal da atmosfera de temperatura? O ar quente fica aqui na parte mais baixa da atmosfera, tá? Próximo às residências. Depois você tem um ar frio e depois um ar muito frio. Como nós já estudamos, a partir do momento que a altitude vai se elevando, a temperatura vai caindo, porque o ar vai ficando mais rarefeito, com menor presença de gases e umidades. Então o normal é isso aqui: ar quente, ar frio, ar mais frio. Quando você tem um fenômeno chamado de inversão térmica, o que acontece? Você tem o ar frio ficando mais aqui embaixo, o ar quente em cima do ar frio e em cima aqui um ar mais frio, tá? E aí, gente, a inversão térmica é uma condição meteorológica que ocorre quando uma camada de ar quente se sobrepõe a uma camada de ar frio.
impedindo o movimento de subida do ar, uma vez que o ar abaixo dessa camada fica mais frio e, portanto, mais pesado, tá? O ar está mais pesado e tem dificuldade para subir, fazendo com que os poluentes eles se mantenham próximos da superfície, como pode ser observado aqui, ó, na imagem. Quando você vê essa parte toda cinza aqui, ó, e os outros azulzinhos, essa parte cinza aqui, ela está indicando que está ocorrendo a inversão térmica. O ar frio está na parte mais baixa da superfície não, da atmosfera, onde deveria estar o ar quente. Como o ar está mais frio aqui, o ar está mais pesado, que ele está mais denso, e aí ele vai fazer com que ocorra o quê? A concentração de poluentes nessa área aqui próxima à parte baixa da atmosfera, atrapalhando, gerando problemas ambientais seríssimos e de saúde para a população, como os problemas respiratórios, tá? As inversões térmicas, gente, elas podem ocorrer durante todo o ano, mas são mais frequentes no inverno, principalmente no período da noite. Nessa estação, frequentemente ocorrem dias com baixa umidade de ar e alta concentração de poluentes. Nessas condições, é comum acontecer complicações respiratórias, como eu já falei para vocês, devido ao ressecamento das mucosas, tá? Nessa parte aqui, ó, do nariz, provocando sangramento, ressecamento da pele e irritação nos olhos, tá? Um outro problema que nós temos é a chuva ácida, tá? Toda a chuva tem um teor natural de acidez. Só que quando eu estou falando de chuva ácida, eu estou falando de uma concentração muito grande de ácido nítrico e ácido sulfúrico. A poluição atmosférica ocasionada pelas fábricas e pelos veículos, como nós já vimos, elas contribuem para a formação da chuva ácida. Aquela hora lá atrás, eu falei que os gases da chuva ácida são o enxofre e o metano, mas não é o metano, é o nitrogênio. Então o que acontece? O carro, a fábrica libera enxofre e nitrogênio. Na hora que esse enxofre e esse nitrogênio ele é liberado na atmosfera, ele sobe, tá? E aí ele tem uma reação química com a umidade presente na atmosfera. E a partir do momento que tem essa reação química, o nitrogênio vai virar o ácido nítrico e o enxofre vai virar o ácido sulfúrico. E a chuva é ácida quando tem uma concentração significativa desses gases nela, tá? Ela ocorre principalmente em regiões onde nós temos uma grande concentração industrial, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, tá? No mundo, as regiões que têm maior concentração de chuva ácida são a Europa, os Estados Unidos, tá? E o Japão, ou seja, grandes áreas industriais. Gente, quer dizer que se a chuva é ácida, você ficar debaixo dela, você vai derreter? Obviamente que não, mas a chuva ácida, ela faz com que alguns problemas ocorram, como esse aqui, ó, que é a corrosão de monumentos. Você vê que está totalmente destruído essa imagem aqui, é uma estátua que foi corroída pela chuva ácida, tá? Ela não é um ácido puro, tá? Então, ela não vai te derreter, como eu falei já há muito tempo, tá? Além dessa questão da corrosão aqui, os lagos eles podem ser os mais prejudicados pelo efeito da chuva ácida, pois eles podem se tornar totalmente acidificados. E como não há saída de água, não ocorre a renovação dos lagos antes que a acidez os prejudique. Isso vai fazer com que os lagos sejam lagos mortos, onde não haja presença de grande quantidade de seres vivos. Na maioria das vezes, os lagos das grandes regiões onde ocorrem as chuvas ácidas são lagos onde você vai achar somente a presença de vírus e bactérias neles, tá? Que são seres mais resistentes a essa acidez, tá? A chuva ácida também, ela faz clareiras nas florestas ao matar as árvores. Imagina, por exemplo, uma floresta com muitas árvores, na qual duas sejam atingidas pela chuva ácida e morram. Algum tempo depois, muitas plantas que se utilizavam da sombra dessas árvores também morrem, e assim segue a destruição até que se forme uma clareira. Essas reações em conjunto podem destruir as florestas. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado em relação à questão da chuva ácida. E a chuva ácida, assim como a inversão térmica, são fenômenos diretamente ligados ao quê? À poluição atmosférica. Então, nós só conseguimos diminuir os índices desses fenômenos ambientais, esses problemas, com a diminuição da poluição na atmosfera, tá? Um outro problema são as ilhas de calor. Ilha de calor, gente, nada mais é do que pontos nas grandes cidades, principalmente, onde nós temos uma temperatura mais elevada se comparada com as outras áreas dessas cidades. Seria principalmente a região central, onde nós temos uma grande concentração de concreto e de asfalto. O concreto e o asfalto são materiais que eles absorvem com grande facilidade a radiação solar e têm dificuldade para o quê? Para refletir essa radiação. Portanto, absorvem a radiação solar, fazendo com que aquela área fique quente. E aí, normalmente, as ilhas de calor vão ser o quê? Em áreas centrais
com pouca quantidade de áreas verdes. Como você pode observar aqui, ó, prédio, prédio, prédio. Essa região aqui vai ser uma área onde vai ter uma ilha de calor. A ilha de calor, gente, no esquema que a gente pode ver aqui, ó, ela ocorre principalmente nessas áreas aqui, onde nós temos muito concreto e asfalto para absorver a radiação solar. E aqui a temperatura ela fica mais ou menos de 3 a 10 graus mais quente, por exemplo, que nessa zona aqui, ó, uma zona rural, onde nós temos pouca construção e grande quantidade de vegetação. A vegetação ela tem uma capacidade de refletir radiação solar maior do que de absorver. Tá? Então, ilhas de calor são isso, são pontos mais quentes na zona urbana se comparado às outras áreas. Normalmente vai ser na área central, como eu já disse para vocês, onde nós temos uma grande concentração de concreto e asfalto. Para resolver esse problema, nós temos que fazer o quê? Arborizar a cidade, pintar as lajes das casas de branco, porque quanto mais clara a cor, menor é a capacidade de absorção da radiação solar. Se você sai na rua com uma camisa branca e com uma camisa preta num dia de sol, na hora que você sai com a camisa preta, você sente mais calor, tá? Então, a gente tem que fazer isso, revestir, a cidade com o maior número possível de vegetação, para que nós possamos fazer com que a quantidade de absorção de radiação solar seja menor, tá? Tranquilo? Então, esses são os problemas ambientais locais que nós vimos: ilhas de calor, a chuva ácida, a inversão térmica, e tudo isso está relacionado ao quê? Tudo isso está relacionado com a poluição atmosférica que ocorre na atmosfera através principalmente da liberação de combustíveis fósseis ocasionados pelas indústrias e pelos veículos, tá? As fontes artificiais criadas pelo homem, elas liberam mais poluentes do que as fontes naturais, ok? Grande abraço, espero que você possa ter entendido o nosso conteúdo. Até a próxima. Um abraço.